Vamos ficar de pé? Abre comigo Lucas capítulo 19. Nós vamos ler a palavra de Deus. Vamos falar de Zaqueu hoje. Sara, me ajuda aqui com o púlpito, por favor. Vamos falar de Zaqueu, Lucas capítulo 19. Que bênção a gente poder estar juntos e podermos louvar o Senhor por esse grupo tão maravilhoso de adolescentes que tem servido ao Senhor aqui nas quartas-feiras e tem estado nos cultos, nos ajudando, ajudam no louvor, ajudam em tudo, toda parte. Tem sido muito bom ter eles conosco. Stephanie, você não ajuda meu iPad, por favor? Lucas capítulo 19. Isso, muito obrigado, Stephanie. Jesus entra em Jericó. Obrigado. Diz assim a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, atravessou Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Além de ser publicano, era rico. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, que é uma figueira, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, olha o detalhe da palavra de Deus. Jesus, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Olha a atitude de Zaqueu. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje, glória a Deus pela atitude de Zaqueu, hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por esse culto tão precioso que estamos juntos, podemos ouvir o testemunho dos nossos adolescentes, poder ouvir que a igreja está avançando, Senhor, para a glória do teu nome. E agora que abrimos a tua palavra, fala conosco, Senhor. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar, por favor. Que interessante, hein? Zaqueu. A gente está começamos domingo passado com o pastor Remy, e hoje ele falou sobre Gideão semana passada, e hoje vamos falar sobre Zaqueu, considerado, para mim, um herói comum. Eu não sei se você sabe o que é um herói, mas um herói é uma pessoa que realiza coisas admiráveis, corajosas e valorosas para ajudar, salvar ou proteger outros. Por que então Zaqueu é considerado um herói? A gente vê porque ele teve coragem diante da dificuldade. Qual era a dificuldade? Ele era baixinho, pequena estatura, e ele não conseguia ver Jesus. E nós vemos que ele, com essa dificuldade, o que ele fez? Subiu na árvore. Eu não sei se você já passou por isso, eu já contei algumas vezes, mas quando eu era pequeno, eu morava em Campinas, mas eu sou nascido em Araçatuba, interior, Marcelo, interior de São Paulo. Ele é de Piracicaba, né? Piracicaba, sou de Campinas, mas eu nasci em Araçatuba. E em Araçatuba,
tinha a casa do meu avô e a casa da minha tia, que ficam pegadas. E na casa do meu avô tinha uma porta que passava da casa da minha tia para a casa do meu avô, e tinha uma jabuticabeira no fundo. Então, a gente subia na jabuticabeira, ficava lá no alto para pegar jabuticaba. E aí passava 3 dias no banheiro, vocês sabem o que é jabuticaba. Mas, para mim era algo maravilhoso, porque de cima você via tudo. Que a casa ficava no alto e dava para você ver o vale, assim, era um lugar bonito ali. E então, eu me lembrei dessa história. Quantas vezes eu subi na jabuticabeira para comer jabuticaba, e era tão maravilhoso. Experiências da minha infância, de quando eu devia ter 7, 8 anos, e depois todos os anos a gente ia para Araçatuba, ficava lá na casa da minha tia. Alguns anos depois meu avô morreu, aí venderam a casa do meu avô, e a gente continuava indo na casa da minha tia, que ela também tem uma jabuticabeira, não tão grande quanto a do meu avô, mas a gente também subia para comer jabuticaba, mas era mais baixinha a jabuticabeira. Mas, gente, que interessante a atitude de Zaqueu. Ele subir naquela árvore para poder ver Jesus. Porque Jesus, aonde ele passava, impressionava as pessoas, impactava o povo. Jesus tinha esse poder magnético, ele atraía as pessoas pelas suas palavras de sabedoria, pelo seu conhecimento, claro, por ser o Filho de Deus, mas ele tinha um magnético nele. E Zaqueu ouviu que Jesus ia passar ali. E ele foi atrás, ele fez o que era necessário para poder ver Jesus. E ele superou obstáculos para ver Jesus. Jesus hoje é tão fácil para nós temos Jesus de uma forma tão simples, mas aquele homem teve que ir atrás, correr atrás. Onde Jesus está? O que ele está fazendo? Como eu posso alcançá-lo? E ele foi atrás de Jesus, e a resposta de Zaqueu foi de arrependimento imediato, de tomar uma posição com Jesus imediatamente. É assim que a gente deve ser quando a gente ouve sobre Jesus, que a pessoa possa tomar uma atitude com Jesus. E agora eu vou falar um pouquinho do Marcelo. O Marcelo tem estado conosco por um mês, mais ou menos. O Marcelo tem um projeto de alimentar moradores de rua. O Alan está aí, ó. Eu lembro do seu nome. Estava lá também. Qual é que é o seu nome? Ivan. Olha aí. Evandro? Evandro. Que bênção. E ele tem esse projeto toda sexta-feira, às 7 às 8 da noite, entregar comida para moradores de rua. E numa conversa que nós tivemos, eu falei, eu vou lá com você. E começamos. A hora que eu comecei a ver a atitude dele, a forma que ele oferecia Jesus para aqueles moradores de rua, ali do lado daquele estádio de futebol, aquele estádio, do Orlando City, ele entrega comida ali, tinha 100 marmitas na sexta-feira, entregando para as pessoas já ficam esperando, e a forma que ele entrega a comida e fala de Jesus para as pessoas, abençoou minha vida. E eu falei para ele, minha vida nunca mais foi a mesma depois de sexta-feira passada que eu fui. Na sexta eu fui de novo. E a gente tem experimentado algo sobrenatural acontecendo. E tem sido maravilhoso a forma que a gente leva Jesus. Não é simplesmente entregar uma comida, que eles estão esperando pela comida, mas é você levar Jesus para eles, orar com eles, abençoar aquelas vidas. Se você quiser participar, sexta-feira, né, Marcelo? Ou pode procurar ele, mas tem sido maravilhoso a gente estar junto ali. Os milagres que têm acontecido, talvez a gente não vai ver. Quando a gente pergunta, você conhece Jesus? Eu conheço, cresci na igreja. Quantos cresceram na igreja, mas não conhecem Jesus, gente? Quantos cresceram na igreja e não têm relacionamento com Ele?
Gostei do que a Lara disse aqui. Parece que eu não tinha Jesus. Parece que eu precisava me converter de novo. Zaqueu fez isso. Ele respondeu ao chamado de Jesus. Jesus disse: olha, hoje eu vou estar lá na sua casa. Você faria isso? Colocar um desconhecido na sua casa? E a Bíblia diz que ele o recebeu com alegria. A gente recebe Jesus com alegria, porque quando ele vem sobre nós, ele muda a nossa vida, a nossa história. Ele nos transforma. Mas Zaqueu teve que quebrar o seu orgulho. Ah, como é difícil para nós quebrar o orgulho. Quebrar aquilo que é o que a gente preserva tanto. Ele teve que buscar o Senhor. Ele teve que se entregar a Ele. Ele teve que reconhecer quem Jesus era. E ele foi generoso, arrependido e comprometido. Imagine que ele era um publicano. Os publicanos cobravam os impostos, só que ele era judeu. Ele cobrava os impostos por Roma. Eles eram considerados traidores na época. Tanto é que a murmuração, você vai ver no texto, que eles murmuraram porque conheciam Zaqueu. Talvez ele extorquia as pessoas, tirava dinheiro em benefício próprio. Talvez ele pegava o dinheiro para ele, dava o que era de Roma, mas ficava com o restante para ele. No verso 7 diz que eles murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Como que Jesus vai fazer um negócio desse? Como que Jesus vai chamar um homem pecador que extorque todo mundo para dentro da casa dele? Será que ele é mesmo filho de Deus? Será que as palavras dele são verdadeiras? Será que é isso mesmo que está acontecendo? E eu quero caminhar um pouquinho para frente. Quando nós olhamos para Lucas capítulo 18, você volta uma página na sua Bíblia, você vai ver a história, versos 22 e 23, do 18 a 23, a história do jovem rico. Se a gente fizer uma comparação, é a mesma situação. Ele também foi atrás de Jesus, e Jesus faz uma pergunta para ele, e ele responde a pergunta, e Jesus então dá uma advertência para ele que não é fácil. Olha, você vai pegar tudo o que você tem, vai vender, e vai dar lá para o Marcelo ajudar os pobres lá, dando cesta, comida para o povo lá de Orlando. Quem vai fazer isso? Esse homem, não tem o nome dele, só fala que ele era jovem, mas diz o texto, verso 23, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Tinha muito dinheiro, tinha muito. E quando você tem muito dinheiro, menos você dá. Claro que não é todo mundo, mas quanto mais dinheiro a gente tem, menos a gente oferta, menos a gente dizima. Quando a gente tem pouco, a gente fala: Senhor, estou te dando esse pouco que eu tenho. É tudo que eu posso te dar, Senhor. Mas faz um milagre na minha vida. Abre uma porta de trabalho. Agora, quando a gente tem muito, poxa, a igreja é rica. A igreja está fazendo tanta coisa, ó. Acabou de fazer 2 salas aqui, ó. A inversão dos valores. Mas Jesus está chamando eu e você para nos entregarmos rapidamente a Ele, a obedecermos a Sua palavra, porque diz o texto, verso 9: hoje houve salvação
nessa casa. Hoje, não é amanhã, não é semana que vem, não é daqui a alguns dias, é hoje. Quando a gente olha para o passado de Zaqueu, a gente diria, não queria nem conviver com ele. Talvez ele vivesse sozinho, talvez não tivesse amigos. A própria multidão não queria saber de Zaqueu. Esse aí? É esse? E você vai ver algo interessante que eu li sobre a lei judaica, o que dizia quando alguém extorquia tirar o dinheiro do outro em benefício próprio. Está lá em Levítico que diz, se uma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, negando ao seu próximo que esse lhe deu em depósito ou com o seu penhor, ou se roubar, ou se tiver usado de extorsão para com o seu próximo, ou se tivesse achado um objeto perdido, e negar com falso juramento que o achou, ou seja, olha, eu achei isso aqui, peguei para mim, mas você sabe que é do outro, então ele está mentindo. Então no verso 6, diz que entregará isso àquele a quem pertence, no dia que trouxer a oferta, e vai trazer uma oferta ao Senhor, pedindo perdão pela culpa, e o Senhor o perdoará. Então o texto mostra que ele era judeu, com certeza ele sabia da lei. Ele tinha que devolver a quinta parte daquilo que ele roubou. E ele disse que vai devolver metade dos meus bens. A lei dizia 20%. Ele devolveu metade dos bens. Pensa quanto que ele não roubou? Quanto que ele não pegou? Mas a salvação chegou na vida dele. Ele foi salvo. Ele foi transformado pelo poder de Deus. Para a gente concluir, a gente vê que Zaqueu nos mostra que mesmo sendo um homem rico, excluído, pecador, a graça de Jesus é capaz de transformar vidas. Não transformou a gente? Não mudou a vida da gente? A graça do Senhor pode fazer isso quando nós o reconhecemos como nosso firme fundamento, como nós cantamos aqui hoje. Nós estamos alicerçados nele, estamos baseados nele, e ele serviu ao Senhor com alegria. Recebeu o Senhor com alegria. Como que você responde ao chamado de Jesus? Vamos ficar de pé? Eu quero deixar essa pergunta no seu coração hoje de manhã. Talvez, não sei se seu marido vai cantar como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver. Talvez você está buscando Jesus de alguma forma, sei lá, muitos vão atrás dos profetas, muitos vão atrás de alguém que possa orar, muitos vão atrás de circunstâncias. Mas como que você responde quando Jesus te chama? Para Zaqueu, ele teve que tomar uma posição com o Senhor. E qual a sua posição? Feche os seus olhos, por favor. Zaqueu tomou a posição com o Senhor. Imediatamente. Ele não esperou um tempo, não, na hora. No verso 6 diz que ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Ele foi apressado e recebeu Jesus com alegria. E ele deixou a velha vida para trás e buscou o Senhor tendo uma nova etapa na sua vida. Esta manhã, fale com o Senhor agora, dizendo: Senhor Jesus, eu me rendo a Ti, Senhor. Eu sei que às vezes as nossas circunstâncias, a nossa vida nos afasta do Senhor. Os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas dificuldades, a nossa falta de fé, falta de esperança muitas vezes. Às vezes cremos nas circunstâncias, que as circunstâncias vão se resolver por si mesmas, mas o Senhor nos chama a tomar uma posição com Ele.
a nos rendermos a Ele, a dizermos: Senhor, só eu preciso de Ti, sem o Senhor não posso nada. Nós lemos em Colossenses que tudo foi criado pelo Senhor, tudo subsiste pelo Senhor, e se não fosse o Senhor, onde estaríamos nós hoje? Talvez estaríamos lá como aqueles que estão ali nas ruas, talvez estaríamos presos, ou talvez estaríamos longe dos Teus caminhos, mas o Senhor nos alcançou, o Senhor trouxe salvação na nossa casa. O Senhor mudou a nossa história, Senhor. O Senhor nos deu um novo destino, uma nova direção. O Senhor nos deu coisas novas. E eu quero Te louvar por isso, Senhor. Assim nós entregamos nossa vida a Ti, Senhor, mais uma vez. Do jeito que nós estamos, da forma que nós vivemos, nós queremos o Senhor na nossa casa. Nós queremos o Senhor conosco. Nós queremos que o Senhor caminhe conosco, não nos deixe, Senhor. Assim como os discípulos na estrada de Emaús disseram: Senhor, não nos deixe sós. Senhor, não nos deixe. Mas abençoe nossa vida. Ajuda-nos, Senhor. Fortalece nosso coração. Que nós possamos ter uma atitude contigo. E que possamos ser usados por Ti nessa geração, para esta geração, para a glória do Teu nome. Assim, nós entregamos mais uma vez a nossa vida nas Tuas mãos. E pedimos que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita e maravilhosa de Jesus o Filho, e que a doce comunhão, a presença do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos nós, desde agora e para sempre. Amém.